Hora da nossa coluna de política, a jornalista Rosiane Carvalho hoje está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora FM. Seja muito bem-vinda, Rosiane. Muito obrigado pela presença e pela participação. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia para a Diene, Tiago, para os ouvintes, as ouvintes da Band News Difusora. Para mim é sempre um prazer estar aqui no estúdio da Band News. Ao vivo é muito mais interessante participar aqui no Tete a Tete, principalmente quando a gente tem entrevista importante em relação à prestação de contas e acesso à informação como a de hoje, que é com o prefeito Davi Almeida. Muito bem, nós anunciamos, divulgamos nas nossas redes sociais a presença, a participação, ainda que online, conosco aqui do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que já está conectado via telefone conosco para esta entrevista. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Band News Difusora FM, que é a Band News em Manaus. Bom dia. Obrigado a oportunidade, muito obrigado a você, Tiago, Diene, Rosiane, a todos que estão aí no estúdio e aos ouvintes e internautas que acompanham a difusora Band News. Muito bem, prefeito. Estamos aqui então para essa entrevista nos próximos 20, 30 minutos. Com o senhor está aqui eu, Rafael Campos, a Diene Brissol e a Rosiane Carvalho para participar dessa entrevista. E eu gostaria de começar essa entrevista falando sobre a passagem, a morte do ex-governador Amazonino Mendes, prefeito. Nós tivemos aí um anúncio que foi feito pelo senhor no dia de ontem sobre homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes, recebendo aí então o nome do parque, que seria lá na Zona Norte, Zona Leste, seria o Gigantes da Floresta, será Parque Amazonino Mendes, e também a Avenida Altaz-Mirim, que a gente conhece popularmente como Grande Circular, que também vai receber o nome do governador Amazonino Mendes. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas homenagens, sobre essa iniciativa e sobre também, claro, a figura histórica de Amazonino Mendes. O Amazonino Mendes, sem dúvida, que desde a redemocratização foi o maior de todos os governantes, com todo respeito aos demais, ao Gilberto, o próprio Eduardo, o grande governador, o Omar, o professor Melo, mas o Amazonino foi 4 vezes governador, 3 vezes prefeito, 1 vez senador, e não tem ninguém que se aproxime desse histórico. Realizou grandes obras, construiu grandes obras, deixou um legado significativo, e eu entrava em contato, tinha uma relação muito boa com o Amazonino, e com o filho dele, o Armando, que inclusive o Armando chega hoje de manhã, está vindo de São Paulo, nesse momento deve estar voando. Eu falava para ele da intenção de homenagear o Amazonino naquilo que ele mais fazia, que era ajudar os pobres. E se você for ver a Avenida Grande Circular, o Altaz-Mirim, que começa no distrito e termina na Cidade de Deus, é uma grande avenida com grande extensão, e ela vai se chamar Governador Amazonino Mendes. É uma homenagem, eu consultei a família, eles ficaram gratos com a homenagem, é uma justa homenagem, uma das avenidas mais movimentadas da nossa cidade, e o Parque Gigante da Floresta, que nós já demos a ordem de serviço, em parceria com o governo, diga-se de passagem, passa a se chamar Prefeito Amazonino Mendes, porque ele foi governador e prefeito. Nós temos essas homenagens, então eu queria deixar essas duas obras, né, essas duas homenagens marcadas. Na verdade, a avenida já existe, nós vamos recuperar a avenida, recapear a avenida, colocar portais na entrada dos bairros e dignificar ainda mais o trabalho que nós estamos fazendo para que essa homenagem seja mais significativa ainda. Prefeito, a gente acompanhou o trabalho do Asfalta Manaus, a parceria com o Estado para o asfaltamento de mais de 10 mil ruas, mas ainda assim recebemos aqui muitas mensagens de ouvintes que afirmam não terem tido as ruas das suas casas contempladas, e tem denúncias também de ruas que passaram anos sem ser asfaltadas e também não foram contempladas. Como está o trabalho para identificar essas ruas e ali que não receberam, né, obras? Sim. E como que vai ser executado isso? O trabalho é um trabalho de 3 anos, né, que iniciamos, 2 anos e meio. Iniciamos ano passado, em maio do ano passado. Nossa meta era recuperar ano passado 2.000 ruas. Chegamos a 1.868 ruas, quase 1.900. Uma meta, um número bastante significativo. E nós vamos agora, instituirmos como meta esse ano 4.000 ruas. Já estamos muito prejudicados pelas chuvas, mas nós estamos buscando, mesmo com chuva, fazer o asfalto. Nós temos máquinas, equipamentos e tecnologia para isso. Então, as pessoas que ainda não receberam o asfalto, nós vamos
chegar até a sua rua, até a sua comunidade. Nós temos os nossos 17 distritos de obras, e esses distritos de obras eles identificam as ruas que mais precisam, né, de atuação. E eles trazem, nós colocamos uma planilha de programação para que a gente possa recuperar essas ruas. Nesse momento nós vamos ter que, como as chuvas estão com muita intensidade, vamos fazer um trabalho. Tem ruas que a gente precisa, acho que foi a Diene que me perguntou, a gente precisa fazer primeiro o tapa-buraco para depois fazer o recapeamento, porque a gente tem que fazer a fresagem. E nós estamos fazendo esse trabalho em alguns lugares de Manaus, e nós vamos continuar até o final do ano com essa meta de chegar a 4.000 ruas, e estamos buscando, né, um a um, resolver os problemas que se apresentam na nossa cidade. Eu sei que a situação é difícil, mas nós pedimos paciência da população, porque nós optamos em fazer o recapeamento e não o tapa-buracos, e isso é um trabalho um pouco mais demorado. É quase um trabalho sem fim, porque assim, não é da sua gestão, já é de outras, mas é sempre um anúncio, muitos recursos anunciados e empregados nisso, mas Manaus nunca ficou sem buraco, é terrível. Eu, que moro na periferia, teve, né? Eu queria ter uma indenização da prefeitura desses anos todos. Meu carro está sempre quebrado, eu gasto muito dinheiro porque as ruas são terríveis e não é da sua gestão só. Eu preciso talvez que alguém entenda de uma forma diferente esse problema da cidade, né, prefeito? Para que essa resolução não seja de fazer o recapeamento, porque tinha uma cultura de fazer muitos tapa-buracos. Você fechava o buraco para baixo e abria o buraco para cima. Suspensão dos carros sempre com problema. Então, nós começamos a fazer um trabalho, diga-se de passagem, que a prefeitura anterior fez um belo trabalho nas ruas principais. Asfaltou 868 ruas, recapeou, né? 868 ruas, um trabalho chamado Requalifica, eu acho que era esse o nome. Uhum. E nós optamos em recapear as ruas secundárias dentro dos bairros, dentro das comunidades. E nós estamos buscando, só que Manaus é uma cidade que tem mais de 15.000 ruas, né? E como eu tenho, são 4 anos de mandatos e 2 anos e meio para realizar, nós estipulamos um prazo. E colocamos o número de ruas de 10.000 ruas. Vamos alcançar, nós vamos buscar alcançar todas essas ruas. Para você ter uma ideia, tem um problema muito sério, que nós recapeamos algumas ruas e eu tenho passado as ruas, a Torquato Tapajós já foi furada pelas concessionárias, eu estou multando, eu vou aplicar multas pesadíssimas, porque não se pode fazer algo nesse sentido. A gente dá o prazo para as empresas fazerem, mesmo a gente recuperando, as empresas furam, concessionária de água, concessionária de gás, tudo isso nós estamos chamando e vamos fazer as correções necessárias, mas que estamos melhorando a cidade, eu tenho certeza que estamos melhorando. Prefeito, a gente tem entrevistado o senhor de tempos em tempos, desde a campanha, depois que o senhor assumiu como prefeito também, e eu lembro de todas essas entrevistas, o senhor sempre falou a respeito dos seus projetos de obras importantes na intervenção de trânsito, obras que possam atrair turistas e dar uma característica, uma face diferente para Manaus em relação a esse público e essa possibilidade também de melhorar as possibilidades de renda da população, enfim. Eu vou citar algumas que o senhor próprio já citou em entrevista. Viaduto da Bola do Produtor, a recuperação da ponte do Parque Ponte dos Bilhares, Mirante da 7 de Setembro, Lagoa do Japim, a obra do Oscar Niemeyer no Encontro das Águas, outras obras aqui no centro de Manaus com a Ponta Negra. Por favor, eu só gostaria de concluir a pergunta, prefeito, se o senhor me permite. O que acontece é que o senhor fechou o ano com mais de 1 bilhão em caixa. E, a rigor, o senhor tem mais um verão, né? Um verão como prefeito. Como é que isso está sendo administrado na sua cabeça? Como é que o senhor avalia entregar essas obras que já foram prometidas e anunciadas há algum tempo e efetivamente não estão, né, prontas para serem entregues? Nós temos um cronograma, já demos ordem de serviço lá no viaduto da Bola do Produtor, chamada Rei Pelé. Aqui na Avenida das Torres também demos uma ordem de serviço para construção, isso aí são parcerias com o governo do estado. O parque lá do Encontro das Águas, em virtude do ano passado ter uma enchente grande,
derrubou, caiu todo o talude. Nós estamos refazendo toda a programação com estudo de geologia para saber como é que está o solo, e isso atrasou um pouco essa questão. O Gigantes da Floresta já foi dado ordem de serviço, que agora vai ser prefeito Amazonino Mendes. No centro da cidade, até março, a gente está dando início ao Mirante do Centro, o Largo da Ilha de São Vicente. Aqui na Ponta Negra já entrego o local Casa de Praia totalmente recuperado já no mês de março, esse ano ainda, próximo mês, final do mês, nós já vamos entregar. A ciclovia da Ponta Negra também nós vamos entregar, já vamos dar ordem de serviço muito provavelmente no mês de março, e todo o nosso programa, o nosso organograma de entrega de obras, ele está dentro do nosso prazo. Eu ainda tenho mais 4 intervenções de viadutos e passagem de nível, que nos próximos meses, março e abril, nós vamos dar ordem de serviço. São obras de 12 meses, de 14 meses e de 16 meses. Então, as obras de 16 meses a 18 meses, nós já demos ordem de serviço. As demais serão concluídas no prazo estipulado pelo nosso organograma. E nós vamos conseguir entregar, viu? Isso, esse era o início da pergunta, como é que o senhor administrar na sua cabeça em função desse tempo, né, que o senhor tem de pressão aí, de um verão, a rigor. Agora, o orçamento é suficiente para o senhor entregar todas essas obras, já mais uma vez anunciadas a entrega delas? Muitas delas nós já estamos com recursos em caixa, fruto de convênio com o governo. Nós temos um problema muito grande, eu queria até aproveitar a grande audiência de vocês. Ano passado, em 2021, fizemos um empréstimo de 400 milhões de reais para fazer investimentos em asfalto, contenção de erosão, muita erosão na cidade, e nós emprestamos 400 milhões de reais. Só no transporte coletivo, ano passado, para manter o transporte funcionando, nós tivemos que aportar 395 milhões do Caixa do Tesouro. Então, não é uma tarefa das mais fáceis. Lixo também nós gastamos muito, nós vamos fazer uma campanha de conscientização do lixo, tentar diminuir em 10% a 12%, né, o recolhimento de lixo. E eu paguei, ano passado, 750 milhões da dívida, né, dos empréstimos da Prefeitura. Eu finalizo 2023, durante os 3 primeiros anos, pagando 2 bilhões e 100 milhões da dívida. Isso impacta muito nos investimentos, a gente fica sem capacidade de investimento. Eu vou enviar para a Câmara nos próximos meses, eu tenho pelo menos 6 instituições bancárias querendo emprestar recursos para a gente, nós estamos com as finanças saneadas, nós temos capacidade de investimento, e eu acredito que nós vamos emprestar mais 600 milhões em que nós vamos concluir para a cidade de Manaus, de mobilidade urbana, de turismo e, acima de tudo, de melhoria da qualidade de vida do povo da nossa cidade. Prefeito, eu queria aproveitar ainda esse assunto da infraestrutura. A gente falou aqui uma vez, o senhor falou conosco... Oi. O senhor está me ouvindo, prefeito? Alô? Oi. Prefeito, o senhor me escuta? Eu acho que o prefeito Davi Almeida está com dificuldade de nos ouvir. O senhor escuta a gente, prefeito? Vamos ajustar aqui rapidamente. Prefeito, o senhor nos escuta? Eu acho que a ligação caiu. Vamos retornar aqui a ligação, então, para o prefeito Davi Almeida, que concede entrevista aqui para a gente hoje na Band News Difusora FM, no jornal Band News Manaus. Prefeito que participa dessa entrevista via telefone comigo, Rafael Campos, com a Diane Brissel e também com a Rosiane Carvalho, que está aqui conosco. Estamos aqui no tempo da coluna de política da Rosiane Carvalho, trazendo essas informações. E a pergunta que foi feita agora há pouco foi sobre prazos e obras que foram anunciadas, né, pela Prefeitura de Manaus, pelo prefeito Davi Almeida, e ele está otimista em relação aos prazos, né, Rosiane, de que pode entregar essas obras que foram anunciadas até o fim do mandato. É sempre um problema administrativo e também político em função da eleição, da reeleição que ele deve disputar na próxima disputa eleitoral, que está muito próxima. Tem muita mensagem aqui de ouvinte, mas o prefeito voltou aqui para o ar com a gente. Prefeito, o senhor nos escuta? Sim, estou ouvindo. Eu queria aproveitar aqui, prefeito, para engatar uma pergunta sobre um assunto qual nós já tratamos aqui ao vivo, inclusive no estúdio da Band News Difusora, que é a questão do centro da cidade, das galerias antigas do centro da cidade, que a gente observa que já não estão suportando mais. O senhor falou sobre um estudo que seria feito para poder definir um plano de recuperação dessas galerias. A gente tem observado muitas pessoas, ouvintes aqui da Band News, da rede difusora, falam sobre algumas vias que estão afundando. Inclusive aqui na 24 de maio, na esquina com a Avenida Eduardo Ribeiro, a gente tem alguns pontos que estão afundando ali e está até surgindo água, mesmo em dias que não temos chuva.
Como é que está essa situação desse estudo, prefeito, esse trabalho para solucionar esse problema que é grave, né, das antigas galerias aqui do centro da cidade, do centro histórico, que é um local muito importante para a cidade? Nós tivemos um problema aí entre a SECAD e a Eduardo Ribeiro. Tivemos de recompor com a galeria, com umas gabrielas modernas, que aí pode ter certeza que dura mais de 100 anos. É um problema sério que nós temos. Muitas construções foram feitas em cima das galerias. Para você ter uma ideia, prédios estão construídos em cima de galerias e isso não aguenta tanto tempo. Na verdade, foi um projeto muito bem feito pelos ingleses, que dura mais de 100 anos, 100 e poucos anos, e que precisa de uma atenção. Por exemplo, a Eduardo Ribeiro tem vários pontos que estão afundando, e nós estamos em tratativas com o IPHAN para que a gente possa fazer essa recuperação, retirando essas pedras aí, porque elas afundam com facilidade, trazem problema para as pessoas que transitam por aí. E a nossa intenção, se chegarmos a um acordo com o IPHAN, é recuperar, recapear de asfalto toda a Eduardo Ribeiro, da mesma forma que nós fizemos na 7 de setembro. E pontualmente essas drenagens da 24 de maio, essas outras ruas, nós temos trabalhado para poder desobstruir e deixar numa condição favorável de trafegabilidade e de uso para a população. A Eduardo Ribeiro volta, então, a ter asfalto, é isso? Ao invés do... Depende, eu dependo, eu tenho muitos pedidos, os comerciantes todos pedem, as pessoas... Mulher não pode andar de salto alto na Eduardo Ribeiro por causa das pedras, é um problema muito sério. Mas esse é um argumento, sapato alto, eu uso sapato alto e gosto, mas quando eu venho para o centro eu uso uma sandalinha, porque assim, há uma... outra questão da valorização do patrimônio cultural. Está se equilibrando, né? Oi? Desculpa, eu não entendi. Mas a Ribeira precisa se equilibrar ali para andar de salto alto, tem muita reclamação. Não, mas desculpe, mas essa desculpa em relação ao que significa o patrimônio histórico e cultural da cidade, no Maranhão as ruas inclusive são tombadas, tem ruas que não tem circulação de carro, eu passei férias no Maranhão Ribeira é um caso diferente, tem circulação de carro, então exatamente. Com relação a isso, existe muito pedido aí, existe uma reclamação muito grande, pertinente, e se tivermos autorização do IPHAN e com, inclusive, a própria CBL nos pede, eles têm tratado sobre isso, e se tivermos esse acordo, nós vamos voltar a colocar o asfalto na Eduardo Ribeiro. Não somente por causa de salto, não. Eu fiz apenas um comentário, um adendo, mas existem muitos problemas de reclamações e se chegarmos a esse acordo, nós vamos novamente colocar o asfalto. Se não, vamos manter da forma que está, recuperar esses afundamentos. Prefeito, sobre os prédios históricos, a Prefeitura já recuperou até o cassino, mas a gente identifica aqui, circulando pelo centro, muitos prédios abandonados com pessoas dentro, ali pessoas morando irregularmente. A Prefeitura tem alguma proposta, existe algo para resolver essa questão ainda? Olha, aqui próximo ao Rodo, ali onde vai ser o Mirante da Ilha de São Vicente, nós estamos trabalhando com 4, 6 prédios. Aqui também, onde é o antigo prédio do BAS, estamos trabalhando, que fica do lado da nossa Secretaria de Cultura, um trabalho hercúleo que nós precisamos fazer para recuperar o centro da cidade. Nós vamos construir ali o Mirante do Centro, onde era o prédio da Eletronorte, e ao lado ali nós vamos desapropriar algumas casas, recuperar alguns casarões, para que a gente possa fazer o Largo da Ilha de São Vicente, vai ser um dos lugares mais aprazíveis para se ver o pôr do sol no centro da cidade, na beira do Rio Negro, e isso faz parte do nosso projeto, do nosso centro de recuperação do centro da nossa cidade. Tem algumas perguntas dos ouvintes aqui, a gente vai já valorizar as perguntas deles, até porque a gente convocou, anunciou a sua entrevista e disse que daria esse espaço, sim, e tem perguntas de concurso até, prefeito. Já nós vamos colocar no ar para o senhor entrar em contato com as perguntas desses ouvintes. Antes, porém, eu queria que o senhor se manifestasse sobre uma polêmica recente em relação ao sorteio de vagas de creche. E assim, lembrando que no primeiro ano, logo no início da sua gestão, houve uma outra polêmica sobre a questão do fura-fila, da vacina, quer dizer, são questões muito delicadas que acabam criando uma repercussão negativa e até política para o senhor. Nessa coisa da creche é muito sensível, né? Porque há uma série de pessoas, muitas mulheres, mães de famílias, com necessidade dessas vagas, e o critério por sorteio
passou pelo senhor? Quando o senhor soube que era esse o critério que estava sendo adotado, que medidas o senhor tomou? Fale a respeito dessa questão, por favor. Esse é um modelo que se usa em todo o Brasil. Antes as pessoas iam para a fila, né? Passavam noites, madrugadas acordadas. Esse é um critério adotado nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Eles fazem esse critério. Todo o processo foi acompanhado pelo Ministério Público. 3 promotoras acompanhando esse trabalho. Oferecemos 11 mil pessoas se inscreveram, 9 mil foram contempladas. Dessas pessoas aí, 60% é do cadastro único, é para as pessoas de baixa renda, o restante tem os critérios. Tudo auditado pelo Ministério Público, sem problema algum. E agora nós vamos entregar até o final de março, muito provavelmente, mais 6 creches, e aí a gente conclui, quase chega a essa totalidade das 11 mil vagas. Por exemplo, vamos contratar ainda uma parceria com a Fazenda da Esperança, a primeira creche municipal na zona rural de Manaus, mais 1.000 vagas de creche com o SESI, e a gente praticamente vai estar zerando esse déficit com relação à oferta de creche. Nunca se ofereceram tantas vagas em creche na cidade de Manaus, uma polêmica desnecessária, apenas para criar um plano de fumaça com questão eleitoral. Eu não ia deixar as pessoas 11 mil pessoas na fila esperando por uma vaga de creche. Nós temos um sistema em que você se inscreve, se cadastra, tem lá os critérios todos apurados e fiscalizados pelo Ministério Público, e que esteve ao nosso lado, e a própria Justiça se manifestou favorável a essa iniciativa da Prefeitura. O resto é questão de pessoas que querem tumultuar o processo. Prefeito, há uma questão que é delicada, mas é uma verdade. Já tem algum tempo que o Ministério Público não é uma referência exatamente de atenção das necessidades da população. Então, dentro desse contexto, eu lhe pergunto, não há possibilidade do sistema da Prefeitura adotar um outro critério mais adequado? Isso não é uma crítica, é só uma compreensão de diagnóstico das possibilidades da Prefeitura, porque há uma estrutura e, às vezes, essa estrutura ela tem limitações. É só para a gente compreender por que não é possível adotar critérios que analisem a vulnerabilidade das pessoas que estão na fila. Mas nós temos o critério de vulnerabilidade é a prioridade de quem está no cadastro único. Então, ali, quem da assistência social, a gente pega o cadastro da assistência social com aquelas pessoas que se inscreveram, quem recebe benefícios do Bolsa Família, estão na primeira linha, né, primeira fila, né, das prioridades. Então, todo um critério criado, aceitamos sugestões, inclusive para as próximas vagas do próprio Ministério Público, acho que a Defensoria também está envolvida, que tiverem de sugestão para dar, que possa melhorar, a Prefeitura aceita, acata para dar mais transparência ainda para esse processo de escolha de vagas em creche. Bom, a gente tem aqui, prefeito, muitas perguntas de ouvintes, né, que estão chegando, e como a Rosiane falou, é importante prestigiar aqui também os ouvintes que querem essa comunicação com o senhor. E nós temos aqui algumas perguntas que tratam de um mesmo tema que eu vou aproveitar para fazer, que é em relação à convocação do concurso da Censa, a qual o senhor falou na mensagem lá no início dos trabalhos na Câmara Municipal, né, que seria para este mês de fevereiro. Como é que está esse trâmite? Vai ser ainda em fevereiro essa convocação? São 650 pessoas, né? Sim, já estamos chamando, as pessoas estão levando seus documentos para serem já inseridas no nosso quadro da Censa. Temos um problema muito grande, tem muitas, eu acredito que só a ACS foram mais de 300, são 650, já tínhamos chamado 550, agora mais 650, de um total de 2.001 vagas. Nós temos 2 anos para continuar chamando esses aprovados. Então, aproximadamente 60% nós já chamamos, e assim que ocuparmos esses cargos e dentro da nossa demanda, da nossa dotação orçamentária e financeira para pessoal, a gente vai continuar o chamamento. Por enquanto, nós estamos fazendo a acolhida desses 650 que estão fazendo a entrega dos seus documentos e serão inseridos e colocados dentro do sistema de saúde da Prefeitura. Ainda nesse mês de fevereiro, prefeito? Sim. Já estamos em pleno momento de recepção de documentos. E os outros concursos que o senhor anunciou na época, lá na leitura da mensagem? Tá. SEMED e Guarda Municipal, né? Ontem mesmo eu falei com o doutor Sérgio Fontes,
com a CEMED, com a CEMAD e também com a CEMEF. Nós vamos resolver a questão de número de vagas da Guarda Municipal, para que eles possam lançar o edital ainda no primeiro semestre. Nós queremos lançar o edital para cumprir os prazos ainda no primeiro semestre, para fazer o concurso no segundo semestre. Da mesma forma, a CEMED, nós vamos fazer um concurso público na CEMED. O edital deve sair ainda no primeiro semestre, para que a gente possa fazer o concurso no segundo semestre, para chamar os aprovados já no ano de 2024. Tudo isso dentro de um cronograma, elaborado com a nossa equipe financeira. Prefeito, o secretário de Comunicação, Israel Conte, me contou que tem uma agenda prevista agora para março, que o senhor pretende inserir a Prefeitura no debate sobre as questões ambientais, as questões climáticas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa agenda e também falasse quais outras ações a Prefeitura e o senhor também devem se inserir nesse debate que é tão importante para o mundo, e Manaus não deixa de ser um local central, né, a esse respeito. Nós somos a maior cidade da floresta amazônica. Para que você tenha uma ideia, o presidente Lula, há 2 semanas atrás, esteve nos Estados Unidos com o presidente Biden. Qual a discussão? A Amazônia. Há um mês atrás, o ministro Haddad e a ministra Marina estiveram na Suíça discutindo o clima e falavam de quê? Da Amazônia. Nós temos que ser protagonistas nesse processo. As pessoas querem discutir a Amazônia, é muito fácil falar da Amazônia lá da Avenida Paulista ou da Avenida Atlântica. Tem que vir discutir a Amazônia dentro do Amazonas, como, por exemplo, agora, dia 27, estamos recebendo em Manaus o Marcos Nobel, que é neto do Alfredo Nobel, que foi o criador do Prêmio Nobel da Paz, da Química, da Física, da Literatura. Eles estão instituindo esse Instituto Nobel, eles estão instituindo um prêmio de sustentabilidade ESG para as cidades no mundo. E a primeira cidade a ser escolhida no mundo por esse prêmio, que começa agora, é como se fosse um Nobel verde. É uma outra conotação, mas eles vão ser entregues aqui em Manaus no próximo dia 27, no Teatro Amazonas, com a presença do Marcos Nobel, da Fundação Nobel, com várias outras incorporações de nível mundial, a presença do Roberto Carlos aqui na nossa cidade, e nós queremos assumir esse protagonismo, porque nesse momento nós somos coadjuvantes, discutem de fora para dentro, nós precisamos discutir de dentro para fora. Nós somos o estado mais preservado do Brasil, nós somos exemplo de preservação ambiental para o Brasil e para o mundo todo, e se tem alguém que pode falar de sustentabilidade e de preservação, é o povo do Amazonas, é o povo que mora na floresta. Então, nós precisamos abrir esse debate daqui, de dentro para fora, como protagonistas. Nós precisamos ser consultados sobre preservação, não sermos comunicados sobre preservação. É o que eu penso, e eu vou tratar nesse sentido. Prefeito, quais outras agendas nesse sentido? Porque eu lembro ano passado, quando o prefeito de Recife, João Campos, participou lá da COP, ele fez um anúncio sobre uma alteração do sistema de transporte público para que ele contribuísse menos com a poluição ambiental, e outros anúncios também em outras cidades estão tentando ter esse tipo de preocupação. Qual a agenda que a prefeitura deve ou pode ter nesse sentido? Por exemplo, nós estamos trabalhando com a questão os primeiros ônibus elétricos já chegando aqui na nossa cidade, já estamos na finalização da contratação da empresa que vai comprar os ônibus. Nós estamos trocando também energia solar, estamos levando energia solar para a zona rural da nossa cidade, diminuindo a queima de combustível fóssil. Nós estamos buscando dessa forma ampliar essas ofertas aqui de energia para que nós possamos ter a sustentabilidade nos prédios da prefeitura. Temos também uma tratativa nesse sentido da transformação da energia. Por exemplo, nós queremos vender ali dentro de uma parceria com uma empresa alemã o gás do nosso aterro sanitário, para que ele possa ser agregado à rede de energia e possa fornecer energia através do gás produzido ali dentro. Então, são ideias como essa que nós estamos tendo, como também a questão da logística reversa com relação ao lixo, jogar menos lixo no igarapé, recolher menos lixo, fazer a consciência ambiental. Eu vou te dar um exemplo. Todo o material tijolo que nós estamos usando na nossa Secretaria de Limpeza Pública, ele é trocado. Ele é trocado pelas
pelas toras de árvore que nós fazemos a poda. Nós temos uma poda programada, a gente troca essa poda, essa madeira, essas toras, por tijolo com as empresas do Iranduba ali, aquelas que fazem as olarias. E aí nós não colocamos mais no chão, né, no caso no nosso aterro, diminuindo assim os resíduos que são colocados no nosso aterro. Então eu quero dizer para vocês que ações como essa nós estamos fazendo. Por exemplo, tem áreas, as garrafas que nós estamos recolhendo, as garrafas de vidro, nós transformamos elas em areia para fazer o cimento. Nós estamos, por exemplo, fizemos uma ponte, entreguei uma ponte pequena aqui na Avenida das Torres, que ela foi toda construída com material reciclável, por exemplo, madeira prendida, ferro que nós recolhemos, que nós reutilizamos dentro da nossa secretaria, através de uma oficina feita pelo secretário Sabarreis. Ações como essa ajudam a melhorar esse ambiente da nossa sustentabilidade, e nós queremos fazer com que essas pequenas iniciativas possam ser aderidas pela população e que a gente possa, infelizmente ainda são muito pequenas, são 2,5%, a nossa média é chegar em 10% e 12% de recolher esse material reciclável, a destinação adequada, a logística reversa, mas tínhamos que começar, já começamos e temos aí quase que 2,5% desses lixos que nós conseguimos fazer a reciclagem. Prefeito, o senhor tem novidades sobre a reforma administrativa da Prefeitura? Acredito que depois do Carnaval, eu estou tratando com alguns secretários. Ontem mesmo eu tive uma reunião de secretários onde eu estabeleci metas e cobro resultados, né? Após o Carnaval, acredito que lá pelo dia 15 de março, quando eu farei a próxima reunião com os secretários, alguma mudança nós deveremos efetivar na Prefeitura, mas não são coisas muito grandes, não são uma reforma, é uma mexida aqui, outra ali, para que a gente possa melhorar ainda mais o trabalho que nós estamos fazendo na Prefeitura. Não que eu esteja reclamando de algum, não, são todos exitosos, mas nós estipulamos metas e cobramos resultados, e dessa forma a gente tem feito essas nossas reuniões mensais, e isso tem trazido dinamismo para a administração. E o senhor pode adiantar sobre quais praças devem? Não custa nada perguntar, né? O senhor prometeu um furo para o nosso programa, prefeito. O senhor prometeu um furo, Rosiane, o senhor prometeu um furo aqui para o nosso programa antes da entrevista. Rosiane, eu falei aí o concurso. Tá bom, mas isso já é muito bom, é importante, porque eu falei sobre o concurso, falei sobre o Roberto Carlos, sobre o Marcos Nobel, que estão vindo para Manaus, agora dia 27. Muita informação hoje. É verdade. Aí na Band News. O senhor demonstrou uma preocupação, claro, com a questão da administrativa nessa pergunta da Diene. Qual é o setor? Não fale nomes, mas qual é o setor que mais tem lhe preocupado sobre resultados? Não tem preocupação. A gente busca não deixar as coisas pararem um pouco e tal, para que continue o dinamismo da administração, mas no máximo uma, duas. Por exemplo, eu troquei ontem a Defesa Civil, coisas normais, troca normal, e troquei a Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo. A gente está fazendo isso no Diário Oficial sem fazer muito alarde, então eu tenho feito essas trocas pontuais. Então, ontem mesmo saiu no Diário Oficial a troca da Defesa Civil, que é subordinado a Sérgio Fontes, ao delegado Sérgio Fontes, a Santep, eu tenho feito essas mudanças. Então, fiz outra agora eu acho que é na SEMAD, na subsecretaria. Tudo isso a gente tem feito, tem feito essas trocas pontuais, mas nada que mexa muito com a máquina, não. O time está coeso. Olha, a gente deve estar caminhando aqui para os últimos minutos dessa entrevista que o senhor está nos concedendo. A gente queria aproveitar ainda o seu tempo para falar sobre algumas questões políticas que são regionais, mas tem questões políticas que são importantes e econômicas nacionais. Uma delas, prefeito, é a reforma tributária, que está mexendo com todos os municípios do país, a expectativa de todos os prefeitos. O que o senhor pensa a respeito da proposta e dessa tramitação da reforma tributária? A Frente Nacional dos Prefeitos tem uma proposta, nós estamos discutindo, inclusive ontem participei de um painel, nós devemos nos reunir após o Carnaval em Brasília, elaborando a nossa proposta, porque o principal imposto dos municípios é o ISS, o IVA ele prejudica muito mais de 5.500 municípios, e nós temos uma proposta que estamos finalizando ela para que a gente possa apresentar, e nós vamos fazer uma marcha para Brasília com os mais de 5.500 prefeitos,
para que a gente possa mostrar a força das prefeituras que nós vivemos nas cidades, o povo vive nas cidades, o Estado, a Federação, mas o povo vive nas cidades, e as cidades recebem a menor fatia do bolo de arrecadação, e você ainda tirar a maior parte da nossa receita, que é o ISS, para transformar no IVA, um imposto de valor agregado, que não contempla os anseios das nossas prefeituras, isso vai prejudicar muito. A gente vai ficar de piso na mão mês a mês, seremos apenas coadjuvantes e vamos aqui fazer uma administração da forma que está a proposta, apenas para pagar folha de pagamento. Isso não é o que nós queremos. Nós queremos independência, queremos mais recursos para que os municípios possam ter capacidade de investimento, e aqui no nosso município, principalmente onde tem a nossa Zona Franca de Manaus, manter e resguardar as vantagens comparativas constitucionais que resguardam o nosso modelo de desenvolvimento, que é a Zona Franca. Eu reuni essa semana ainda com os representantes da Samsung, vou reunir com os representantes da Eletros, e nós estamos buscando uma alternativa, uma proposta, para que nós não possamos ser prejudicados e, acima de tudo, termos ampliados os recursos para os municípios do Brasil. Prefeito, uma sigla que preocupa muitos prefeitos, novamente, é o ISS. O senhor sabe, a Prefeitura de Manaus já tem algum diagnóstico sobre as eventuais perdas em relação a este imposto? Olha, veja bem, nós estamos trabalhando com... O meu secretário de Finanças esteve reunido semana passada, que foi em Curitiba, durante 3 dias, e de lá fizeram uma proposta, estamos encaminhando, estamos estudando, para que nós possamos formatar uma ideia só. Posso até passar depois para ti alguma coisa sobre isso, para você escrever sobre isso, as propostas dos municípios que eu tenho aqui em PDF, passo para você aqui depois, até para você começar a repercutir sobre isso. E a proposta dos municípios, ela vai ser uma proposta única, coesa, que beneficia os municípios, sendo que Manaus é diferenciado, porque nós temos aqui a Zona Franca de Manaus e nós precisamos resguardar essas vantagens comparativas. Prefeito, eu sei que a gente está aqui já num tempo muito extenso, mas é importante porque nós falamos sobre várias obras, investimentos na cidade de Manaus, que, claro, demandam investimento, demanda dinheiro. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a relação com o governo federal em relação a investimentos e convênios com o governo federal. Aqui para a gente, o senhor, apesar de se declarar um eleitor do presidente Bolsonaro na época, fez críticas à falta de investimento federal na cidade de Manaus. Como é que está a expectativa, como é que está o diálogo com o novo governo, com o governo Lula agora, em relação a esses investimentos do governo federal na cidade de Manaus? Eu externei, votei, apoiei, todo mundo sabe, o ex-presidente, porém aqui eu sou o representante da cidade de Manaus, eu tenho uma interlocução a melhor possível com o governo federal, tenho tido aqui conversas, por exemplo, com o senador Maazis, que tem sinalizado boas possibilidades de aporte de recursos federais para o nosso estado, tenho conversado com o pessoal do governo federal, representantes do governo federal, da CUT, do próprio PT, o deputado Sinésio esteve comigo na semana passada, e eu estou aberto, a cidade de Manaus está aberta a investimentos federais, nós precisamos, e todos os investimentos federais que possam ser colocados na cidade de Manaus serão bem-vindos. Aqui a cidade de Manaus, ela está aberta para esses investimentos e eu não posso fazer da minha preferência pessoal uma questão de esticar a corda, não. Eu preciso, Manaus precisa, e nós queremos os investimentos federais, e eu agradeço se isso acontecer antecipadamente ao governo federal se aportar recursos na cidade de Manaus. Estamos de portas abertas e braços abertos para receber esses recursos, caso venham a ser colocados na nossa cidade. Prefeito, eu tenho uma última pergunta aqui sobre a relação com o governo Wilson Lima e também com a Câmara Municipal. Elas também são importantes. Eu tenho certeza que o senhor não vai se negar a comentar a esse respeito. Só que eu preciso fazer um comentário, porque depois da sua fala sobre o concurso, está surgindo um monte de comentário na live sobre reclamando que não houve convocação de nenhum das pessoas que passaram no concurso. As pessoas dizem que são 650, mas ninguém foi chamado e que essa informação não é verdadeira. O senhor quer esclarecer? Eu escrevi isso agora, é só entrar no site da Ciência, vou procurar lá na Ciência, você vai ter a certeza de que o chamamento está em pleno andamento e isso não passa de a informação que estão te passando aí não é verdadeira. A informação verdadeira é que eu estou te colocando
colocamos lá o número de chamadas, as pessoas que estão sendo chamadas para fazer o credenciamento, fazer a entrega de documentos para que eles possam estar inseridos. Só que são 2.100, 2001. Nós estamos chamando 650, já chamamos 550, se eu não me engano. Então, não são todos que estão sendo chamados. Então, eu acredito que quem ainda não foi chamado, que deve estar fazendo essa ponderação. Nesse momento, nós estamos fazendo sim o chamamento de 650 aprovados. Muito bem. Olha, a última pergunta, prefeita, é o seguinte: o senhor, tanto o senhor, o Davi Almeida, quanto o governador Wilson Lima, de público tem dado declarações amenizando questões da relação de vocês e afirmando que há, sim, uma aliança. Mas, pela lógica dos movimentos pós-eleição, até durante a eleição foi meio conflituoso, em função de muitas atitudes suas, inclusive, mas depois da eleição, ações do próprio governo não fazem com que a gente chegue a uma conclusão, pela lógica que essa aliança está firme. Por exemplo, esse avanço a respeito da sua base aliada na Câmara Municipal de Manaus. Então, como é que o senhor avalia, neste momento, a sua relação com o governador Wilson Lima e com a Câmara Municipal de Manaus? Olha, com o governador Wilson Lima, a relação é a melhor possível, né? Há 2 semanas atrás, a gente deu 2 ordens de serviço, 3 ordens de serviço juntas, assinamos o convênio do transporte coletivo, e com relação à minha relação com ele, é a melhor possível. Há 1 semana e meia atrás, as comissões da Câmara foram votadas, todas as comissões, a maioria das comissões estão na base aliada, os demais vereadores eu não vejo como nenhum adversário ou oposição. Estou chamando todos para conversar, para buscarmos a convergência e trabalharmos juntos por Manaus. Então, eu não vejo nada diferente do que isso que está acontecendo, não. Prefeito, o restante é questão política, é uma colocação aqui, outra ali. Há 1 semana atrás, os 4 deputados do Avante votaram no candidato do prefeito, do governador para presidente da Assembleia. Estive lá na posse do presidente. Isso é tudo normal. O que tem é isso, é a efetividade. O que o restante é especulação. A sua não participação efetiva da forma como havia uma expectativa do Avante nesse secretariado do governo Wilson Lima? Eu não fiz nenhum acordo com o governador com relação a secretários. Quando fizemos o acordo, eu disse: olha, eu quero te ajudar, a tua reeleição, e passava pela indicação do vice. Tanto é que o vice do governador é um filiado do Avante, o doutor Tadeu, vice-governador. Não fiz pedido de cargo, não fiz pedido de secretaria nenhuma, então eu não tinha expectativa nenhuma de ocupar nenhuma secretaria no governo do governador Wilson Lima, até porque não fez parte de acordo algum. Prefeito, a gente está chegando aqui no fim da entrevista. Quero agradecer muito a sua participação, a disponibilidade de estar conosco aqui na Band News Difusora FM em 93.7. Tem muitos ouvintes aqui participando. Teve até uma pergunta interessante que eu queria aproveitar esse tempinho aqui. O ouvinte pergunta se há algum estudo para melhorar a mobilidade da cidade nesse momento. Algumas medidas que podem ser feitas de imediato. Direita livre, retornos, enfim. Esse estudo está sendo feito, prefeito? Sim, nós estamos fazendo dois viadutos com passagem de nível, né? Vamos fazer mais 4. Estamos trabalhando o alargamento ali da Efigênio Salles, a partir da Recife até a entrada da Morada do Sol, ali na Via Láctea, retirando aquele semáforo ali em cima, ali em frente ao TCE. Nós estamos trabalhando a finalização para que a gente possa fazer também o alargamento aqui também a Recife, aqui do Eldorado até o Aeroclube, ali a entrada ali do Carrefour, a rodoviária, porque são 6 pistas que viram 3 frente ao Carrefour. Nós estamos trabalhando para ampliar, colocar mais 2, abrir mais 2 espaços ali, e buscando alternativas de direita livre. Por exemplo, a Paraíba é uma obra que nós vamos fazer ali da Marciano Armon até a André Araújo, mais uma direita livre, abrindo mais uma pista na direita, naquele fluxo ali de ônibus que vem do Terminal 2. Isso tudo são ações que nós estamos fazendo para melhorar a mobilidade urbana, além de implementar os semáforos inteligentes, melhorando assim a fluidez do trânsito na nossa cidade. Prefeito Davi Almeida, muito obrigado pela participação conosco aqui nessa entrevista na Band News Difusora FM, prestando contas e esclarecimentos aqui à população. A gente vai seguir acompanhando todas essas questões e noticiando aqui junto aos ouvintes da Band News também. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição de vocês. É só fazer contato que eu estou disposto a conversar com vocês. Um grande abraço a todos, um bom dia e uma boa audiência. Um bom dia, muito obrigado. Muito bem, são 9h34, um Band News Manaus diferente hoje aqui. A gente trouxe ali a primeira rodada de manchetes, reportagens, depois uma entrevista que teve até um pouco mais de tempo com o prefeito Davi Almeida, prefeito de Manaus, aqui na Band News Difusora FM. Quero agradecer aqui a Diene Brisso, sempre na parceria aqui conosco para levar informação. Agradecer a Rosiane Carvalho pela entrevista, por estar conosco aqui nos estúdios da Band News, prestando também esses esclarecimentos à população, né? Questionando aqui. Obrigado, Rosiane. Eu que agradeço sempre o espaço, a audiência e também a atenção do prefeito, o tempo, a disponibilidade de responder a todas essas questões, a possibilidade da população ter acesso a essas informações e ao secretário Israel Conte por ter feito essa ponte, facilitado o nosso acesso a essa entrevista hoje.